Não houve festa no primeiro ano de aniversário do futuro imperador Dom Pedro II. Em vez disso, no dia 2 de dezembro de 1826, boletins médicos davam conta da grave situação em que se encontrava sua mãe, a imperatriz Leopoldina. No dia 3, eles anunciavam febre, evacuações biliosas, pouco sono, tosse gutural teimosa, algum tremor de mãos e meteorismo, o acúmulo de gases. Na noite do dia 4, Leopoldina teve pesadelos e assaltos espasmódicos. Chamou os criados da família imperial e pediu-lhes perdão se estivessem ressentidos com algo que ela não soubesse. Na madrugada do dia 5, ela sofreu 13 evacuações biliosas com mau cheiro. No sexto dia, Leopoldina começou a se desfazer em líquidos. No dia seguinte, resolveram os médicos aderir a outro tipo de medicação: cânfora, éter, vinho quinado e vesicatórios na nuca. Nesse dia, a Irmandade de Nossa Senhora da Glória organizou procissão e o Esquadrão de Cavalaria de Minas Gerais uniu-se aos moradores em preces. Chovia no Rio de Janeiro e os súditos, com vestes ensopadas, choravam. No oitavo dia, Leopoldina começou a suspeitar dos remédios que lhe davam. Delirava, amaldiçoando a amante do marido. Atribuía-lhe poderes de feitiçaria negra. Reagia com gritos ao vê-la. Os sentimentos da submissa imperatriz, contido por tanto tempo, explodiam. Foram anos em que dividira a cena com a paulista, escondendo sob uma capa de cordialidade o ódio e o desprezo que sentia. No dia 9, mencionou-se a expulsão dos restos de Planceta. Piorava de hora em hora. No dia 10, o capelão foi chamado para ministrar-lhe a extrema-unção. O barão de Marechal, ministro diplomático da Áustria e um dos que podiam ficar no quarto da imperatriz, acrescentou que, quando o bispo começou a recitar a prece dos agonizantes, Sua Majestade se encontrava em estado convulsivo, o abatimento aumentando a cada instante, o que somente lhe permitia gemer fracamente. O boletim do 17º dia trouxe a notícia: pela maior das desgraças se faz público que a enfermidade de Sua Majestade e a imperatriz resistiu a todas as diligências médicas empregadas com todo o cuidado por todos os médicos da Imperial Câmara. Foi Deus servido chamá-la a si pela 10h15. Nenhuma palavra oficial sobre o aborto de um feto do sexo masculino de 3 meses. Não se sabe ao certo quando, acamada, Leopoldina ditou uma última carta endereçada à sua irmã mais velha, Loison. Escrita, traçou-a a Marquesa de Aguiar, sua camareira. Minha adorada mana, reduzida ao mais deplorável estado de saúde, é chegada ao último ponto de minha vida, no meio dos maiores sofrimentos. Terei também a desgraça de não poder eu mesma explicar-vos todos aqueles sentimentos que há tanto tempo existiam em minha alma, minha mana. Não vos tornarei a ver. Não poderei outra vez repetir que vos amava, que vos adorava, pois já que não posso ter essa tão inocente satisfação, igual a outras muitas que permitidas me não são, ouvi o grito de uma vítima que vos reclama não vingança, mas piedade e socorro do fraternal afeto para inocentes filhos que órfãos vão ficar em poder de si mesmos ou das pessoas que foram os autores das minhas desgraças, reduzindo-me ao estado em que me acho. Ela que sempre fora resignada e muda, mergulhada numa tristeza que a deixava à beira da loucura,
não tinha só a preocupação de alertar a família para os riscos que corriam os filhos, sua única fonte de alegria e razão política do casamento. Aos 29 anos, mãe de 5 filhos vivos, a moribunda acusava: há quase 4 anos, minha adorada mana, como vos tenho escrito, por amor de um monstro sedutor, que me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida do meu adorado Pedro. Ultimamente, acabou de dar-me a prova do seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-vos, mas falta-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será, sem dúvida, a causa de minha morte. Pela última vez, confessava a solidão e o abandono que fora relegada pelo marido e pela própria família. Se publicamente não reagira ao escândalo, usava a privacidade de uma carta para acusar o companheiro e sua amante. O lamento de Leopoldina registrava então sua luta por um amor unilateral em que tudo virara armadilha. Nas últimas correspondências, dizia-se arrependida de ter casado. Contou Francisco Gomes da Silva, o Chalace, que Dom Pedro, seu amigo, sentiu o golpe. Apesar de atarefado em meio a mapas, tropas e projetos de campanha no sul do país, recebeu a notícia com profunda mágoa. Tremeu e arrancou os cabelos. A comitiva que o acompanhava reuniu-se. Em sua correspondência, o Conselho de Ministros foi mais específico. Depois de apresentar pêsames, confessava-se no dever de comunicar que a jovem imperatriz, em seus delírios, deixara perceber as causas de seu mal. Eram de ordem moral, desgostos e ressentimentos. A opinião pública também já tinha conhecimento desses fúnebres queixumes ditos no momento de sua despedida. Para piorar, os inimigos republicanos de Dom Pedro aproveitaram para lançar uma campanha difamatória e retomar a cena política. No dia 4 de janeiro, a nau de Dom Pedro I largava de Santa Catarina, trazendo a bordo o viúvo. Não se sabe o que deu na amante Domitila, mas no auge da crise, ela quis entrar na câmara da doente. A concubina deu provas de imprudência e loucura, registrou o marechal. Seus ares imperiais, ao atravessar os cômodos, como se estivesse tomando posse, e o tom arrogante e escandaloso de seus lamentos, fizeram com que a dama de companhia incumbida, segundo os costumes de presidir a consulta dos médicos, não a recebesse. Conseguiram barrar-lhe a passagem, mas Domitila, por sua vez, impediu que a jovem mãe, em agonia, visse seus filhos. A notícia correu sobre um rastilho de pólvora. A aparência do povo não era mais desordenada. Curiosa, inquieta, queria vingança contra aquela que era considerada a causa da morte da querida imperatriz. Circulava que a concubina se mancomunara com o cirurgião Mor para envenenar a imperatriz, que o verdadeiro príncipe tinha sido trocado pelos bastardos. Cartas anônimas agora eram endereçadas aos ministros. Estes reagiram, falando em afastar Domitila da corte. 2 tiros foram disparados contra um dos cunhados da Marquesa de Santos, o coronel Oliva. Em fúria, a multidão dirigiu-se a São Cristóvão. A casa da Marquesa foi cercada e apedrejada. Chamaram-se reforços. Vieram patrulhas de cavalaria proteger os muros e as portas do palacete. Por carta, a favorita não perdeu tempo em contar ao amante que fora destratada e barrada a entrada do quarto de Leopoldina. O imperador não perdeu tempo em consolá-la. Minha querida filha de meu coração e minha amiga,
Eu tomo luto por 8 dias, e esta é a única razão que faz com que eu não vá logo. Pedro I, que é teu verdadeiro amigo, saberá vingar-te de todas as afrontas que te fizeram, ainda que sua vida lhe custe. É ao mesmo tempo, com todo o gosto e verdade, que tenho o prazer de poder dizer, com toda a franqueza e contentamento, que sou o teu mesmo amante, filho e amigo fiel constante, desvelado, agradecido e verdadeiro. Sigo outra vez, amante fiel. Se por um lado o povo culpava Domitila, por outro santificava a Leopoldina. Os jornais cobriam-na de adjetivos: virtuosa, bondosa, gentil. Enterrava-se a imagem da dona de convicções hereditárias, monarquia absoluta, autoridade real e obediência dos súditos. Era princípios sacrossantos que Habsburgo levou embora consigo. Do sobrado à senzala, do comércio ao zungu, onde se reuniam escravos, das ruas às estradas, o povo chorava. Silenciavam as ruas, sem os gritos das vendeiras e dos cativos prestadores de serviço, sem o preguitório de mendigos e de irmãos de confraria, sem o canto dos presos que carregavam água ou dos escravos carregadores de café. No curto espaço de tempo que foi de março de 1826 à sua morte, Dona Leopoldina foi, além de imperatriz do Brasil, rainha de Portugal. Entre seu casamento e a independência do Brasil, encontrou-se princesa do Reino Unido. Nenhum dos títulos lhe trouxe alegria.